Olá, tudo bem com você? Você sabia que ainda existem fontes de césio 137 sendo utilizadas? Você já ouviu falar sobre irradiador de bolsa de sangue? Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fique comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Meu nome é Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o irradiador de bolsa de sangue. Esse procedimento ele é regulamentado pela Portaria 2712 do Ministério da Saúde em seu artigo 114. Essa portaria ela redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, você pode consultar essa portaria e lá em seu artigo 114 vai falar aí do procedimento de irradiação de hemocomponentes. Então, o objetivo é garantir aí uma qualidade do sangue que é utilizado nas transfusões para pessoas que possuem uma baixa imunidade. Esse procedimento ele previne a doença do enxerto verso hospedeiro associada à transfusão. Ocorre em pacientes com deficiência imunológica, pacientes que receberam aí transplante ou aqueles que são portadores de algum tipo de leucemia. E com o processo de irradiação gama, as células T, elas são eliminadas. Então, aí nesse artigo 114, ele visa garantir que 25 grays sejam depositados sobre o plano médio da unidade irradiada, ou seja, sobre a bolsa de sangue, e que também nos procedimentos deve aí se garantir um valor entre 15 e 50 grays. Então, o objetivo todo desse procedimento é inativar funcionalmente linfócitos viáveis dos produtos sanguíneos. Então, vamos ver como é que tudo isso vai ser feito. Então, antes de eu mostrar para você aí o irradiador, a fonte, e você vai ver que é a fonte de césio, como eu coloquei lá no nosso início, na chamada do vídeo, a gente vai falar desse césio 137, que é o mesmo césio que ocasionou o acidente lá em Goiânia. Então, vamos só relembrar a diferença entre radiação e contaminação. Então, as fontes de radiação, elas são classificadas basicamente em três tipos. Geradores de radiação, fontes seladas e fontes não seladas. No nosso caso, para o irradiador de bolsa de sangue, nós vamos falar de fontes seladas. E aí, só para relembrar, os equipamentos de raio-x, não existe contaminação e o mesmo vale para as fontes seladas, desde que elas não sejam rompidas, abertas, como aconteceu lá no caso do acidente de Goiânia. Era uma fonte selada, porém, com a destruição dessa fonte, a abertura ela passou a ser uma fonte não selada. E nesse caso, fontes não seladas, elas vão implicar em exposição à radiação emitida, né, por essa fonte e ainda com risco de contaminação. No caso, se ela for aberta, vai ocorrer aí a contaminação. Então, para relembrar, os equipamentos geradores de radiação, o equipamento de raio-x, por exemplo, e aí eu já te mostro uma foto do equipamento de irradiar as bolsas de sangue. Aí, no caso, nós temos uma fonte de radiação e essa fonte de radiação emite a radiação gama. E aí vamos falar qual é essa fonte de radiação. No caso, é o césio 137, que possui meia-vida de 30 anos, então a meia-vida bem longa. E nessa figura você vê aí o esquema, um diagrama mostrando como é que essa fonte de césio está selada. Então é uma cerâmica aí de césio e ela tem um duplo encapsulamento. Então você está vendo o encapsulamento interno e depois existe um outro encapsulamento externo. Então essa é uma fonte selada. E aí eu te mostro um diagrama do decaimento do césio. Então, da onde vem a radiação gama que vai incidir na bolsa de sangue para que ela seja irradiada. Então, esse césio 137, então você está vendo nessa seta verde mais espessa aí, mais grossa, ele decai emitindo uma beta menos para o bário 137 metaestável. Então, ele vai decair para esse bário
E aí esse bário 137 é testável. Então agora acompanha aí na seta azul. Então esse bário 137 decai emitindo a gama de 662 keVs. E veja que 95% desse elemento decai emitindo essa gama. Então é exatamente essa gama que vai irradiar as bolsas de sangue e garantir todos aqueles objetivos que a gente falou lá no início do vídeo. Então é assim que a gente tem o aproveitamento da radiação gama para irradiar essas bolsas de sangue. Mais uma vez, aí é um dos equipamentos, um dos modelos de equipamentos. Nesse caso é essa gama Cell aí que você está vendo. Esse é o modelo 3000 Elan 2. E aí você está vendo essa técnica preparando, ela está identificando aí, passando um leitor de código de barras para identificar a bolsa, que logo em seguida vai ser irradiada, vai ser colocado naquele canister, e aí depois elas vão ser inseridas no interior desse equipamento e aí vão ter um tempo de irradiação para garantir aquela dose no centro da bolsa de 25 grays, como eu mostrei para você no início do vídeo. Então vamos ver algumas das características aí desse irradiador. Então, como a gente falou, é uma fonte de césio 137, precisa garantir uma uniformidade de dose de 25 grays. E nesse modelo que você está vendo aí, são duas fontes e a atividade é de 2.900 quirris. Então veja que é uma atividade consideravelmente alta. Isso equivale a 107,4 tera-becquerel. Nessa outra figura, você está vendo aí um diagrama expandido. Então, o que existe dentro daquele irradiador? Então, todos esses componentes robustos que você está vendo aí. Então, basicamente, o que é importante? Existe um rotor, você já vai entender para que ele serve. Existe uma blindagem bem considerável para evitar que as pessoas que estejam aí do lado de fora, para garantir aí que as pessoas que estão trabalhando próximos desse equipamento não recebam doses de radiação. E aí nós temos as fontes. Nessa figura você não está vendo a fonte, mas eu vou te mostrar logo na nossa próxima figura. Então, nessa figura a gente já consegue visualizar aonde estão aquelas duas fontes de césio 137. Aqui a gente vai ver uma só, então essa vareta azul é a nossa fonte de radiação. Acima você está vendo aí o rotor e aí a mesa onde é posicionado aquele canister. Então eu vou te mostrar logo mais adiante como é que ocorre esse processo de radiação. Então a gente tem uma parte aí de blindagem, que como eu falei é bastante importante, e o resto são controles do equipamento, a parte de fechamento aí da porta, do travamento, tudo isso é importante para esse equipamento funcionar com segurança. Então, aqui é o modo de exposição. Então, vamos nessa primeira figura aqui, que você está vendo aí em vermelho. Então, é o posicionamento das bolsas de sangue na posição de carregamento. Lá no fundo, essas duas bolinhas azuis aí, são as fontes de césio. A gente está olhando o equipamento de cima para baixo. E aí, a gente tem a blindagem, né? A blindagem do equipamento para garantir que nenhuma pessoa, como eu falei, próximo do equipamento não seja irradiada. E agora na figura ao lado você está vendo que houve um movimento. Então esse círculo vermelho maior que representa aí as bolsas de sangue, agora ela sofreu um movimento. Então esse rotor vai girar e levar essas bolsas lá para pertinho das fontes. Então agora ela vai receber a irradiação gama e com isso garantindo lá aqueles 25 grays que a gente falou, para garantir todo aquele objetivo que a gente disse lá no início do nosso vídeo. Nessa outra figura a gente vai olhar agora lateralmente. Então aqui você está vendo aqui nessa primeira figura a posição de carregamento, aí você está vendo o canister. Então, ele está próximo da porta, onde a técnica vai posicionar as bolsas aí dentro. E esse canister vai girar, o rotor vai fazer esse movimento. E veja que na segunda figura é a posição de irradiação.
Então aí ela vai ficar pertinho das fontes, esse canister vai girar também para ter um aproveitamento muito melhor, um aproveitamento mais uniforme da dose de radiação. E aí as bolsas são irradiadas. E aí, para garantir esses 25 grays, existe um cálculo que é feito geralmente por um físico ou pelo supervisor de radioproteção, que deve ser o responsável pelo uso seguro desse equipamento. Baseado no tempo aí dessa fonte, vai ser feita uma correção de quanto tempo a gente vai deixar a bolsa sendo irradiada para garantir os 25 grays. E aqui com um pouquinho mais de detalhe aí para você ver a questão da fonte selada do encapsulamento, como a gente falou no início, ela tem duplo encapsulamento. Então, o que está em azul é o Césio 137, aí ela tem o primeiro, o encapsulamento interno, depois tem o encapsulamento externo. E aí essas duas fontes são posicionadas nessa estrutura aí que você está vendo, e essa estrutura vai lá para o interior daquele irradiador. Então, existem aí dois modelos, e é lógico que hoje no nosso mercado vai existir equipamentos mais modernos. Essas informações, elas são da antiga Nordion, que fabricava esses equipamentos, e aí ela trabalhava com dois modelos, o GC1000 e o GC3000, que é o Gamacell, né? Por isso o GC. Então, aí ela tinha nesse GC1000, a atividade da fonte, então tinha 3 atividades aí, de 650 Curie, 1450 Curie, 2900 Curie. E aí do lado você vê aí 4 grays por minuto, 8,5 grays por minuto e 16 grays por minuto. Então isso é o quanto ela entrega de dose a cada minuto. E na fonte GC3000, você tem aí 1450 Curies e 2900 Curies. E o quanto ela entrega de dose, né? Na verdade, isso significa taxa de dose. Por exemplo, a 2900 Curie, ela entrega 9,75 grays por minuto. Então, aí para você ter uma ideia de mais ou menos quanto tempo vai ser deixado baseado na atividade. Vale lembrar que essa atividade vai decaindo com o passar do tempo. Então, espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se você gostou, curta o nosso vídeo. Se você acha que isso é importante para outras pessoas, compartilha o nosso vídeo. Se você acha que essa informação é importante, você quer conhecer mais sobre as radiações, se inscreva no nosso canal e ativa lá o sininho das notificações. Assim que a gente postar um novo vídeo, você vai ficar sabendo. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.